Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, pessoal. Hoje é terça, 27 de junho de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Nessa agenda cheia de eventos em volta do nosso BC, a semana começou com mais uma notícia positiva para os seus modelos de inflação. Os economistas que participam do Boletim Focus reduziram o IPCA projetado para 2023 até 2026. E isso tudo sem revisar o caminho da Selic, o que na verdade acaba reforçando a perspectiva de melhora nas contas do próprio BC quando ele está projetando inflação. Basicamente porque o que importa mais nessas matemáticas do Copom é o tal do juro real, que nesse caso seria a Selic descontada do IPCA. Então você está reduzindo o IPCA e mantendo o Selic, então o juro real está subindo. Fora isso, vai lembrar aquela lista de pedidos, que foi como eu chamei, que o comitê trouxe no comunicado da semana passada, quando ele discutia os próximos passos dos juros. Tirando algumas firulas daquele documento, eles pareciam então sugerir que a Selic poderia cair já em agosto, dependendo basicamente da inflação de serviços e de alguns outros núcleos, e também das expectativas de longo prazo dos analistas. Bom, o mercado ouviu e foi lá e reduziu o Focus para 2025, 2026, certo? Falando então agora dos núcleos de inflação, daqui a pouco às 9 horas a gente vai ter um primeiro cheiro para o IPCA de junho, com a prévia ali do IPCA 15. Por índice cheio do IPCA 15, a gente projeta aqui na casa a primeira deflação do ano em 0,05. Primeira deflação do IPCA, porque os IGPs já estão lá. Essa queda deve ser ancorada nos preços dos alimentos, seguindo certa sazonalidade da época, e também preços de carne, que devem ter uma bela queda, muito por conta de toda essa disponibilidade de gado e também por conta de um certo poder de compra reprimido das famílias. Além disso, algo que pode ajudar esse preço a surpreender para baixo é a chance dos preços dos automóveis novos já refletirem aquela canetada temporária do governo. Lembrando que, como ela é temporária, no outro mês volta a subir. Se não aparecer esse efeito no IPCA 15, ele vem com mais força no IPCA fechado do mês. Bom, mas antes disso tudo, às 8 horas, o BC publica a ata da sua última decisão. Perto do relatório de inflação e também da decisão do CMN, que saem ambos na quinta-feira, o documento até perde importância. Mas para o dia é o grande destaque junto com o IPCA 15. De forma resumida, o que todos vão procurar no documento é tentar medir a altura do travessão para o corte da Selic já em agosto. Eu penso duas coisas sobre isso. Como eles fizeram essa tal lista de pedidos, a ata pode trazer mais detalhes sobre isso, e aí vale a gente entender. Mas segundo, ao mesmo tempo, dado que tem toda essa agenda bem relevante daqui para frente, com a decisão da meta pelo CMN, talvez o colegiado opte por manter o tom conservador que a gente viu no documento da semana passada. Passando agora pelos mercados lá de fora, aquele viés mais negativo que eu vinha comentando nos últimos tempos parece que pegou mais nas bolsas do que nas moedas e nas commodities, pelo menos ontem. O SP500 fechou em queda de 0,4%, o Nasdaq caiu mais de 1% e o Ibovespa cedeu 0,6% no à vista. Por aqui a queda foi puxada principalmente pelos papéis mais voltados para a economia doméstica, na verdade. Mesmo com esse foco positivo, que aliás reviu o PIB para cima também, esqueci de comentar, e também com esses juros futuros que cederam ontem. Conversando com alguns gestores de ações de fundos, que são representativos, são grandes, a desculpa foi colocar alguns ganhos no bolso, dar uma rodada em alguns papéis que já melhoraram bem, desde que a gente viu essa afundada do pré-fixado desde maio, e também um certo nariz torto para o SP500, as bolsas americanas, com toda essa discussão que está rolando lá fora, em termos de mais juros, etc. Falando então rapidamente de commodities agora, o petróleo bruto poderia ser o ativo mais diretamente afetado por todo aquele drama do final de semana com a Rússia. Sempre existe a possibilidade de interrupção do fornecimento quando acontece um evento geopolítico sério. Mas o movimento foi discreto na segunda. O Brent, por exemplo, fechou com uma alta de 0,5% e o WTI um pouco menos do que isso. E para terminar agora, eu queria só chamar a atenção mais uma vez para a piora dos dados de atividade europeus, especialmente na Alemanha. A confiança empresarial ali do país caiu pelo segundo mês seguido e chegou no seu nível mais baixo desde o final do ano passado. Lembrando que o consenso vinha melhorando o crescimento do PIB global do ano, entre outras coisas porque a China reabriu antes e também porque a Europa passou tranquila pelo inverno depois daquela questão toda do gás. Só que agora os dois, China e também Alemanha, ou enfim, Europa, têm trazido preocupações. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre.
Você ouviu Diário Econômico, um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.